fazer um registro de algo que foi noticiado anteontem, ontem, que diz respeito a uma pessoa com quem eu tenho uma proximidade muito grande, um irmão, tenho como irmão, que é um irmão de farda, que é o meu amigo Subtenente Júnior, que hoje compõe, inclusive, o quadro de servidores da casa. Em alguma medida está relacionada à pessoa dele, que foi a prisão do indivíduo que, em 2018, assassinou a facadas o filho do Subtenente Júnior. 2018, esse assassinato, esse homicida, ele esteve foragido até ontem praticamente e foi preso em Manaus. Então, fazer um reconhecimento às nossas forças de segurança pela diligência no sentido de conseguir capturar esse indivíduo, deixar à disposição da justiça. É óbvio que isso nem de longe repara coisa nenhuma, até porque nesse momento o que se tem ali é uma custódia provisória, ainda vai ser submetida a um julgamento. A gente espera que a justiça seja feita de fato, que sobrevenha uma condenação, e uma condenação em níveis elevados, porque o crime justifica essa condenação em níveis elevados, mas é óbvio que isso não repara nada. Eu conheço o Júnior, Subtenente Júnior, há mais de 30 anos, há 35 anos aproximadamente, sempre foi meu amigo, entrou na polícia junto comigo, somos ali da mesma época de concurso, é uma das melhores pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, e, por óbvio, os filhos dele não poderiam ser diferentes, né? O fruto não cai longe da árvore, os filhos dele têm esse mesmo perfil. Esse menino que foi assassinado, o João Emanuel, esse da foto aí, concluiu o ensino técnico na Escola Profissional do Dr. José Alves da Silveira em 2016, iniciou um curso de Direito na Unicatólica em Quixadá, trancando o curso por falta de condições financeiras em 2018. Em seguida, iniciou Engenharia de Software na UFC em Quixadá, falava fluentemente inglês, não era arranhar não, era falar de forma fluente. Era músico e tinha como virtude ensinar pessoas voluntariamente a tocar violão. Ele ia nas casas para ensinar as pessoas. Uma de suas especialidades era o controle e montagem de cubo mágico em tempo recorde, tendo inclusive diploma de participação em torneios regionais. Era uma pessoa que, assim como o pai, esse perfil de ser bom na essência. E eu converso com o Júnior diariamente, várias vezes por dia, e eu perguntei, depois dessa notícia, eu perguntei, chorou já? Ele disse, chorei. Capitão, me permita aqui fazer uma parte. Quando você mostrou a foto dele aí, cheguei, eu me arrepiei, porque eu estudei com ele na época da faculdade, ele foi meu colega de sala. E eu lembro muito bem até hoje de como a notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Além disso, além de sermos colegas de sala, nós éramos quase vizinhos, a gente morava na mesma rua, lá na Pompeia. E ele sempre foi um menino muito doce, um menino muito respeitável, ele era extremamente inteligente, super dedicado à faculdade. E eu lembro, na época, quando a gente ainda era colega de faculdade, como a gente chegou assim, a tentar, né, todo mundo fazendo uma vaquinha para que ele conseguisse, né, continuar na faculdade, para que a nossa turma seguisse juntos, né, mas infelizmente não foi possível. E aí, quando veio a notícia, né, é algo assim que é indescritível, né, ver uma pessoa tão maravilhosa partindo tão cedo, o sentimento não tem como descrever. E vendo essa notícia ontem, a gente sabe, né, que depois de tanto tempo,
não apaga a dor, não apaga a dor dos amigos, não apaga a dor dos familiares, dos pais, muito menos, mas pelo menos a gente fica, né, com a esperança de que algo pelo menos seja feito para poder reparar minimamente o que aconteceu, né? Então fica aqui o nosso afago, né, aos pais, porque eu sei que não deve estar sendo fácil reviver, né, todo esse pesadelo, e a gente espera que a justiça seja feita, né? É isso. Eu agradeço a doutora Mariana pela parte, sensibilidade, e eu compreendo perfeitamente o choro do Júnior, da esposa dele. Compreendo. Você ter um filho com esse perfil e você ser surpreendido pela interrupção brusca, né, dessa trajetória. Não foi uma causa natural, não foi uma doença que sobreveio, né? Foi uma violência mesmo inexplicável. Eu tive a curiosidade, doutora Mariana, de pesquisar sobre o processo em si, e eu vi que o autor do homicídio, que se evadiu, passou esse tempo todo foragido, ele chegou a impetrar um habeas corpus. Habeas corpus preventivo, para não ser preso. E eu fiquei pensando assim, como é que alguém pratica um crime desse e acha que é possível você não ser responsabilizado? Então era um habeas corpus preventivo. O habeas corpus mais comum, a doutora Mariana sabe disso, Pedro Paulo, é quando alguém está preso, que é para você pedir a liberdade da pessoa. No caso dele aqui, nem preso ele estava, e ele já estava solicitando esse habeas corpus. Foi decretada a prisão pela comarca de Quixeramobim, ele recorreu, o TJ confirmou esse decreto de prisão, ou seja, o mandado de prisão continuou valendo, e ele recorreu ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ler aqui somente 2 trechinhos dessa decisão da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, que é o voto aqui do relator, a decisão. Segundo o que se apurou no presente procedimento, a vítima João Emanuel de Souza Oliveira estava na residência de Jennifer Almeida Xavier, outra vítima, inclusive de crime de misoginia, porque era mulher, e ela foi atacada porque não queria mais esse indivíduo, né? E ela também foi lesionada, então ele responde pelo homicídio e pela lesão contra essa garota. Estava na casa da Jennifer, o investigado chegou e começou a chamar por ela, que abriu o portão. Na quarta vez ela abriu o portão, o investigado entrou, arrombou o quarto da vítima e atacou a outra vítima, que é o João Emanuel, com um soco inglês e um punhal, desferindo-lhe 7 facadas, sendo uma no braço direito, uma na face, uma na parte frontal do pescoço, 2 na parte dorsal do pescoço e 2 na nuca. Em seguida, atacou a vítima Jennifer, lesionando-a com 2 cortes profundos em ambos os braços e no peito direito. E aí faz esse pedido de concessão do habeas corpus, e esse ministro relator, Sebastião Reis aqui, lá no final ele diz o seguinte: registre-se que o órgão ministerial, em consulta ao sistema SIMPCE, identificou um possível endereço do acusado na comarca de Boa Vista. O cara ficou assim, o juízo, a qual expediu carta precatória 2020, cumprimento de mandado de prisão preventiva, estando atualmente pendente de cumprimento. Todavia, constata-se através do presente mandamos, ou seja, através dessa ordem de prisão, que o acusado se encontra na cidade de Manaus. E efetivamente estava lá e foi preso lá. Ausentou-se do distrito da culpa sem ao menos comunicar ao juiz impetrado. Em outras palavras, estava realmente tentando se furtar da ação da justiça. Esse é o entendimento. Isso aqui é uma decisão que é pública, está lá no site do TJ, qualquer pessoa pode entrar e baixar esse acórdão, por isso que eu estou fazendo a leitura aqui. Mas o uso da tribuna neste grande expediente se resume aqui a reiterar minha solidariedade à família do João Emanuel,
A outra vítima também, a Jennifer, né, e os familiares dela, porque sobreviveu, mas não deixa de ser uma vítima. E, na verdade, você tem várias vítimas. A mãe do João Emanuel é uma vítima em potencial desse crime. Eu conheço, dou aqui o meu testemunho. Já tinha alguns problemas de saúde, mas levava uma vida ali bem ativa, e depois desse episódio, ela é uma pessoa que ela é literalmente acamada. Uma pessoa literalmente acamada. Então, em alguma medida, acabou com a vida dela também. Então, não tem muito o que a gente falar além disso, só deixar registrado aqui a nossa solidariedade à família, a nossa indignação renovada, porque a indignação não pode morrer nunca, porque eu acho que é por conta da gente estar perdendo muitas vezes até a capacidade de se indignar que essas coisas vão acontecendo, a gente vai catalogando só como mais um caso, e aí a gente acha que daqui a pouco é normal. Daqui a pouco é normal matar e no dia seguinte pedir um habeas corpus. Então era isso, agradecer aos colegas pela atenção. Obrigado. Gostaria, com sua permissão, me solidarizar também com você, com toda a família, e parabenizar o trabalho da polícia.